Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando um livro digital, Tonico Bom de Bola. Estamos aqui conversando com a sua autora, que é Lourdes Carolina Gagetti. Ô Lourdes, é interessante a gente falar de livro digital, né? É. Mas eu acho que para a gente resumir esse livro, ele é bom para o jovem, mas é bom para o pai e para a mãe também, porque eu acho que pai e mãe tem uma diretriz até de como atingir, né, o seu intento, que é levar o filho para esses dois caminhos, né, o do estudo e do esporte, seja ele qual for. Nós aqui estamos falando do futebol, mas seja qual for o esporte, associar isso, né? Porque os pais aqui são muito espertos, né, não? São bem espertos mesmo. Eles sabem fazer a coisa, né? Sabem Sabem levar o conduzir, jovem, né? exato. E é uma leitura que a criança, qualquer adolescente, criança, mesmo pessoa adulta, tem prazer em ler, né? Do jeito como ele foi escrito, Sim. da maneira divertida, muitas vezes assim, com cenas até de muito bom humor, né? Isso, é. E as peripécias do menino, eles vão visitar depois, eles vão ver, o tio o leva para ver como se pode ser muito rico e como se pode ser muito pobre, Exato. né? Numa cidade grande, né? Exato, numa cidade capital, grande, por exemplo, como São Paulo, exatamente. né? Então, essa disparidade social, né? Uns muito ricos, tendo tudo, outros muito pobres. Enfim, o capitalismo selvagem, E ao né? mesmo tempo dizendo que você pode ser rico e ser simples, e você pode ser pobre e ser Exatamente. orgulhoso, Com né? certeza, com certeza. É. E também mostra que na favela também não existe só marginal, Exato, né? exato. Eles vão visitar uma favela, então os meninos ficam com receio, alguma coisa, achando que lá só vão encontrar bandidos. E não é bem assim, tem famílias honestas também, dentro das favelas, moram mal, tal, a gente sabe disso, que é na favela não se vive lá com grande conforto, mas existem pessoas honestas também dentro das favelas. Então, o Tonico vai se enriquecendo de informações com tudo isso e consegue realizar o grande sonho da vida dele, né? Que é conhecer o Museu do Futebol, né? Isso. E, enfim, o Museu de Futebol está aí no Pacaembu, né? Todo mundo deveria visitar, porque é uma coisa assim de primeiro mundo. Na ocasião que eu escrevi o livro, eu fui fazer uma visita e fiquei impressionada com as coisas Até que porque a tem. história também, a história do futebol, a história De do tudo, nosso futebol e a história do exato. futebol, Do né? futebol mesmo em si, né? É. De todos os personagens que contribuíram para o futebol E acho ter que tem esse umas atividades, né, sucesso. que você pode participar, não é isso? Você pode chutar em gol lá, fazer um gol. Mostrar como Mostrar é que... fácil fazer um É pênalti, né? isso. Não é marcar um pênalti. Exatamente. Porque às vezes a gente fica tão brava com o jogador da nossa equipe, do nosso time, para quem a gente torce, que erra o gol, né? Ah, Que nem erra um me pênalti, fale, né? é verdade, viu? Então, interessante. Eu acho que é bom porque estimula. Aqueles que ainda não gostam de ler, podem se estimular com uma leitura desse tipo, né? Com certeza. E aprender muito mais coisas, né? A leitura é sempre válida. Eu me Sempre bom. lembro que eu sempre gostei, olha, eu aprendi a ler praticamente sozinha, porque morava no interior e as escolas eram muito longes. E Sim. eu aprendi a ler praticamente sozinha. Me lembro que eu lia todos, depois que eu entrei na escola, lia todos os livros da biblioteca. Eram aqueles livros bem simplesinhos, uns livros quadradinhos, né? A Galinha dos Ovos de Ouro, Peter Pan, Sim. todas essas historinhas assim, né? Mas eu não deixei um sem ler, eu lia todos. É bom. E isso me ajudou muito na Sim. minha vida. Porque aumenta o vocabulário, você Aumenta aprende a tudo. escrever com mais didática, Exato. pôr a sua ideia com mais clareza, né? Exatamente. E um livro bom, ele distrai a criança, né? Ele vai distrair e vai também, se o livro te traz uma boa mensagem, acrescentar algo mais, né? E vai habituar a criança a ler Exato. desde pequena. Porque eu tenho experiência, assim,
de Bienal, de coisas assim chocantes, coisa que a mãe, às vezes ela está com a sacola cheia de livro para ela, né? Romance, outras coisas para ela, e o filho pega um livro infantil, vem lá para a mãe e a mãe... Tive uma Bienal que eu fui, que eu fiquei horrorizada, que o menino pegou o livro e foi levar para eu autografar, e a mãe, mais do que depressa, falou, você escolhe ou o sorvete ou o livro. Sabe, uma criança de 5 anos, você fala o sorvete ou o livro, ela vai optar, logicamente, pelo sorvete. Eu falei, oh, meu Deus do céu, a mãe, ao invés de ficar contente porque o filho está demonstrando gostar de ler desde pequeno, me sai com essa para a criança. Bom, Lourdes, como podemos adquirir o seu livro? Então, o meu livro ele foi feito pela E-Galáxia, né? A editora, a editora E-Galáxia, e é um livro digital, como você já bem disse. Isso. E ele tem um as pessoas terão acesso fazendo download pelo site da Apple, Amazon, Google Play, Cultura, Saraiva e IBA. Isso, você exatamente. Faz o download, tem uma taxa de R$ 5,90, que é um preço bem pequeno, bem razoável, né? E sai bem mais barato o livro digital, porque não tem o papel, né? Então sai bem em conta. São 21 capítulos, não é um livrinho, não é tão simplesinho como possa se pensar, né? Ele é um livro razoável, tem 100 e tantas páginas. Acho que 139, né? E eu garanto que as crianças que o lerem serão muito beneficiadas. Jovens, não só crianças, né? Pois porque os adolescentes e os pais também, os adultos também. Eu fiquei interessada em conhecer o museu, porque eu ainda não conheço. Viu só? Agora você vendo? Agora eu vou conhecer o museu. Lá no Pacaembu. Para chutar um pênalti, porque eu sou uma que reclamo muito. Não é possível que ele não acertou aquela trave tão grande, aquele gol tão grande, né? Não é? É que tem o goleiro, que o goleiro também se destaca, né? Mas é interessante participar disso, conhecer como foi trazido o futebol para o Brasil, quem inventou o futebol, quem criou toda essa história, né? Quem são os nossos jogadores que se destacaram na história do nosso futebol. Nossa, tem coisas interessantíssimas. Você pode rever o gol que mais te impressionou pela data do jogo. Tem os artistas, né? Tem várias instalações lá, onde os locutores daquela época, sabe, que não tinha ainda TV, que falavam o jogo pelo rádio. Certo. É muito interessante. É bom, né? É bom de... Vá visitar que você não vai se arrepender. E conhecer a história não só do esporte, mas a história do nosso país, eu acho que está na hora de nós conhecermos e valorizarmos a nossa história, né? A gente tem ainda uma fama de país sem história, porque nós não valorizamos, não contamos, não nos orgulhamos da nossa história, enfim, né? Mesmo que tenha erros, equívocos, mas a gente precisa entender o porquê dos equívocos, dos erros e como eles foram consertados ao longo da história. Eu acho importante saber a história do Brasil. O brasileiro, de uma forma geral, ele tem um pouco baixa estima, né? Isso, a gente precisa mudar isso, né? Precisa mudar. Isso vem desde o tempo ainda que a gente era colônia de Portugal, né? Tudo que era bom vinha de Portugal, da metrópole. Tudo que não prestava, Portugal mandava para o Brasil, né? Pois é. E aí crescemos assim, sem valorizar as coisas maravilhosas que temos aqui. Pois é. E eu só tenho que agradecer, né, Lourdes? Porque você traz livros muito bons e nós desfrutamos dessa boa leitura. Obrigado por você estar mais uma vez conosco. Eu fico bastante feliz e agradecida de estar aqui com vocês. E se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva repensar@tvmundomaior.com.br. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá.